Olá, chicos, buenos dias, como estão? Vamos para mais uma aula, certo? Como eu já havia falado a vocês, hoje a gente vai aprender o uso dos advérbios muy e mucho, certo? Dos dois advérbios. Como eu já disse a vocês, eles têm o mesmo significado, mas com utilizações em momentos distintos, um diferente do outro. Então a gente vai aprender um pouco como utilizar um e como utilizar o outro, tá certo? Só lembrando, é assunto gramatical, tá? Assunto gramatical, então coloca no caderno, escreve no caderno tudo isso, tá bom? Então, as palavras muy e mucho costumam causar algumas dúvidas em relação ao uso, certo? Existe, assim, pode causar alguma dúvida quando você pode usar um e quando você pode usar outro. Até porque tanto muy quanto mucho tem o mesmo significado, ou seja, significa muito, tá? Muito. A gente em português a gente usa muito em qualquer frase que a gente for falar. Só que em espanhol tem essa diferença, tem essa forma de usar. Um exemplo: te quiero mucho. Ou seja, gosto muito de você. Ou então, la escuela es muy lejos de aquí. A escola é muito longe daqui. Tá vendo? A mesma tradução, porém com significados distintos. Certo? Muy. Quando se usa muy? Primeiro, muy é um advérbio de intensidade utilizado antes de adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. Ou seja, ele é um advérbio. O que é um advérbio? É aquilo que vai dar característica, vai modificar o substantivo, ok? Aqui ele vai vir antes de adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. Exemplo: Maria está muy cansada. Tá? Cansada. Tá bom? Pablo salió muy rápidamente. Juan habla inglês muy bien. Tá vendo? Adjetivos, advérbios, quer dizer, advérbios eles estão classificando o substantivo. Certo? Eles estão classificando, eles estão dando classificação. Então, muy é usado dessa forma, tá bom? Antes de adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. Mucho, tá? Mucho, ele já é um adjetivo determinativo, quantificador, ou seja, ele é um adjetivo determinador quantificador. Ou o que quer dizer isso? Ele vai estar determinando quantidade, tá? Quantidade. E é usado antes de substantivos e depois de verbos. Exemplo: Julio trabaja mucho. Tá? Trabaja é o verbo. Então, mucho vem depois. O que quer dizer? O Júlio, ele está trabalhando, ou então ele trabalha muito. Quer dizer, uma quantidade. Has crecido mucho desde a última vez que te vi. Ou seja, você cresceu muito, uma quantidade. Certo? Aqui ele está depois do verbo. Has crescido. Tá bom? O verbo aqui conjugado no futuro. Ok? Então, a diferença dos dois. Se a gente for tomar como referência, o que eu gosto muito de dizer, para a gente entender um pouco, de forma prática, quando podemos usar muy e quando podemos usar mucho, é que muy, certo? Preste atenção. Muy, ele é utilizado para qualidade. Você quer determinar uma qualidade, certo? Você utiliza muy. Se você quer determinar uma quantidade, então você utiliza mucho, tá? Fica mais fácil na hora da gente distinguir o uso de um e o uso de outro, ok? Ó, uma tirinha que eu coloquei aí para vocês. Quando sea grande,
Quiero tener muchos vestidos. E Mafalda responde: E yo, mucha cultura. Ou seja, uma quantidade, quer ter muito aquilo. Te llevan presa por salir a la calle sin cultura? Uma pergunta. Certo? Uma pergunta. Mafalda responde: No. Aí ela vai e diz: Prova salir sem vestido. Qual a resposta de Mafalda? Es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón. Olha a utilização dos dois termos. Mucho. Primeiro, uma quer ter muito vestido, certo? Uma quer ter muito vestido e a outra quer ter muita cultura. Então, há uma quantidade. No fim, Mafalda diz: Es muy triste. Certo? Triste é o substantivo. Ok? Ele vem antes. O substantivo. Então, é muito triste. Certo? É muito triste. Se você está muito triste, triste é uma qualidade, né? Então, vem antes disso para mostrar que é a qualidade, tá? Um ponto importante. Quando o mucho vem antes do substantivo, ele concorda em gênero e número com o substantivo que ele antecede. Vamos para o exemplo, certo? Vamos para o exemplo. Hay muchas playas en Brasil. Qual o substantivo aqui? Playas, tá? Mucho, aqui ele está vindo antes do substantivo, certo? Aqui ele está vindo antes. O correto seria vir depois, tá? Pela regrinha que a gente viu logo no início, que mucho é usado depois, antes de substantivos, né? E depois de verbos. Então, aqui tem essa mudançazinha, só para confundir um pouquinho. Então, quando ele vem antes de substantivos, ele vai concordar em gênero e número. Ou seja, ele está concordando plenamente. Ele está dando total razão ao substantivo. Seja uma afirmação, seja uma negação, o que for. O que quer dizer aqui? Existem muitas praias no Brasil, né? O outro, tengo muchos amigos. Substantivo, amigos. Né? Eu estou dizendo que eu tenho muitos amigos. Então, estou concordando com aquilo. Tá? Então, esse assunto é o mais fácil, certo? Da gente entender. A gente prestando um pouquinho de atenção, não fica tantas dúvidas, certo? Mas sempre, como eu digo a vocês, coloca no caderno que fica melhor, tá? Nosso exercício de hoje, certo? Nosso exercício. 2 alternativas. Vocês, além de colocar todo o assunto no caderno, vocês vão colocar esse exercício, certo? Com 2 alternativas só, 2 questõezinhas. Primeiro, señala el empleo correcto de la forma mucho y de la forma muy, tá? Muy e mucho. Vocês vão empregar da forma correta. Lembrando aquelas regrinhas que eu expliquei, tá? Depois, la forma apocopada muy completa corretamente la frase, certo? Ou seja, vocês vão utilizar a forma muy, certo? Se ela for necessária ou não. Vocês vão ver se ela é necessária nessas frases ou não. Pode ser que seja e pode ser que não seja, tá? Tem as 2 possibilidades. Então, vocês fazem isso e colocam no caderno. Tá? Só detalhe, só lembrando. É uma atividade, então me manda a foto, tá? Terminou de fazer, me manda a foto. Não deixem as atividades acumularem, gente. Quanto mais atividade acumulada, mais trabalho vocês vão ter no final do bimestre, certo? E assim, vocês acabam não aprendendo corretamente, porque não pratica. O exercício é para praticar, ok? Então não deixem para a última hora. 2 questões. Fácil de fazer, certo? Terminou essas 2 questões, manda a foto, tá bom? Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Cheiro para todo mundo.